seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Marketing Digital. Nesta aula eu vou abordar um termo muito importante que você precisa conhecer muito bem e que você precisa praticar e fazer na sua empresa ou no seu negócio. A pesquisa de mercado. E o que é uma pesquisa de mercado e para que serve uma pesquisa de mercado? Pesquisa de mercado nada mais é do que eu investigar os meus consumidores e também os meus concorrentes, para que eu possa saber como que o meu negócio está diante do mercado, como que o que eu faço está diante do mercado, diante dos consumidores, diante dos concorrentes. Dessa forma, é muito importante que eu realize essa pesquisa de mercado. Porque eu posso perguntar, se você trabalha numa empresa, você sabe o quanto sua empresa tem de fatia de mercado? Você sabe o que os clientes, os consumidores pensam da sua empresa? Você sabe o que o concorrente acha da sua empresa? E ainda mais, o que o concorrente está fazendo de diferente da sua empresa para atingir os consumidores? Então, dessa forma, através da pesquisa de mercado, eu consigo identificar tudo isso e então criar estratégias para que eu possa melhorar ou manter o que eu já estou fazendo. Então, por exemplo, suponhamos que eu faça muito bem bolos de chocolate e de repente o meu bolo de chocolate não está vendendo. Parou de vender, mas antes ele vendia muito bem, as pessoas gostavam, mas o que está acontecendo? Eu só vou saber se eu perguntar, se eu investigar. Se eu não investigar, eu não vou saber o que está acontecendo. Eu posso deduzir, eu posso supor. Mas dentro do marketing digital, não há espaço para suposições. Há somente espaço para certeza. Então, a partir de hoje, tudo que você fizer dentro de estratégia de marketing ou marketing digital, você vai fazer em base de certezas e não de achismos e não de pensamentos. Por quê? Porque se você vai através de achismo, eu acho que isso pode dar certo, ou eu penso que isso pode dar certo, você pode estar enganado, investir o dinheiro no local errado e dar prejuízos para a empresa ou para o negócio que você está representando. Então, certeza, certeza e certeza. E eu só tenho certeza das coisas se eu perguntar, se eu investigar, se eu questionar as pessoas. Então eu produzo meu bolo de chocolate e ele não está vendendo, então eu chego para os meus clientes que compravam comigo e que não compram mais e pergunto: olha, por que você parou de comer meu bolo de chocolate? O que aconteceu com o meu bolo de chocolate? As pessoas elas podem responder de diversas maneiras. Elas podem dizer: olha, a qualidade caiu. Antes o seu bolo ele tinha um sabor que não era nem doce nem salgado, mas era equilibrado. Hoje o seu bolo está muito doce. E aí eu posso ver o porquê que o meu bolo está muito doce. Olha, o preço ficou caro. Aí eu posso investigar se o meu preço realmente subiu, e eu posso criar estratégias para ver se eu consigo reduzir o preço, talvez. Ou ele pode falar assim: não, o bolo de fulano é mais gostoso. Chegou um cara aí que está vendendo bolos mais gostosos. Então, um concorrente novo entrou no mercado, eu preciso ver o que ele está fazendo para que eu possa fazer melhor. Então, dessa forma, a pesquisa de mercado ela serve para isso e ela tem essa importância definida para que eu possa saber o que está acontecendo com o mercado e como que minha empresa está posicionada diante desse mercado, ok? Bom, como que eu encontro um público certo para comprar, que compra os meus produtos, que compra os meus serviços, com as perguntas certas? Então, o questionamento ele serve também não só para saber se o meu mercado, se o meu serviço é legal, mas também para imaginar e pensar e ter certeza de onde o meu público está. De que forma? Perguntando. Então eu posso fazer pesquisa de mercado para identificar um potencial comprador, um potencial local de compra, onde as pessoas vão estar comprando. Então, por exemplo, eu quero abrir aí uma confeitaria para produzir diversos tipos de bolo. Aí eu posso pensar em que bairro que eu posso estar fazendo isso. E eu posso ir em bairros que eu acho que possa ser bom, né? Porque, assim, eu falo, vamos trabalhar com certeza, não há espaço para achismo. Ok, mas eu preciso ter suposições para validar, eu preciso ter um pensamento, eu preciso ter um questionamento que eu preciso validar. Então, dessa forma, eu elenco 10 bairros que eu acho que seriam bairros ideais para montar a minha confeitaria e vou até esses bairros e entrevisto os moradores desse bairro. Vou perguntar, vou questionar as pessoas que passam por ali, que passam por aquela rua, que passam perto do local onde eu penso em colocar a minha confeitaria, para que eu possa então perguntar: olha, você gostaria de ter uma confeitaria aqui? Por exemplo, você gosta de bolos, você gosta de doce? Você gostaria que tivesse uma confeitaria aqui nesse bairro para que você pudesse estar comprando os doces e os bolos que você gosta? E por aí vai. Então eu posso definir diversas perguntas, estruturar diversas perguntas para que eu possa estar aí definindo então se o local é válido ou não. No final desta aula, desse módulo de pesquisa de mercado, eu vou deixar um exemplo de um questionário de novo produto,
né, quando eu vou questionar, fazer uma entrevista, fazer uma pesquisa para identificar possíveis locais para eu divulgar o meu produto, para eu poder começar a produzir um produto, e um questionário aí para saber o que as pessoas acham do meu produto, do meu serviço. Então, dessa forma, quando você finalizar o módulo, você vai poder ver os questionários de exemplo que vai estar te ajudando aí no seu negócio, na sua empresa e na sua vida profissional, beleza? Como que eu obtenho respostas para as minhas pesquisas? Como é que eu vou conseguir essas respostas? Igual eu falo, indo atrás, tá? E aí eu não consigo, eu não vou ter respostas, eu não consigo ter essas respostas se eu ficar atrás de uma mesa, tá? Eu tenho que ir atrás da onde estão as pessoas para que eu possa identificar o meu público e obter as respostas. E aí eu tenho diversas formas, eu posso fazer através de entrevista, eu posso fazer através de questionário, eu posso fazer através de formulário ou eu posso fazer através de observação. Qual que é a diferença entre eles? Entrevista, sabe aquelas pessoas que ficam com pranchetas? Você deve ter visto às vezes pessoalmente ou às vezes pela televisão, aquelas pessoas com pranchetas na rua, parando as pessoas e perguntando: você tem um minutinho para responder uma entrevista, uma pesquisa? Que lá, é entrevista, eu tenho umas perguntas que eu quero seguir e eu vou marcando as respostas conforme eu vou conversando com a pessoa. Qual que é o legal da entrevista? É que eu consigo pegar respostas no ar, no tipo da fala, no jeito que a pessoa se comporta, nos gestos, na expressão corporal, eu consigo pegar respostas também. Por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa eleitoral para saber se as pessoas estão pensando em votar no candidato que eu estou fazendo marketing, através de uma entrevista eu posso sentir se a pessoa está com raiva, ele está respondendo aquilo, se a pessoa está com medo, se a pessoa está ansiosa, se a pessoa está aflita, expressão corporal. E aí eu posso marcar lá no questionário, no perfil que eu estou fazendo a entrevista, como que estava o sentimento daquela pessoa, para que depois quem for fazer as estratégias possa aí tomar estratégias assertivas. Aí nós temos o questionário. O questionário, eu entrego ele para a pessoa, e a pessoa vai responder sem estar perto, sem eu estar do lado, sem eu não vou responder, quem vai responder é a pessoa. Dessa forma, no questionário, a pessoa ela pode, em 2 pontos, ela pode ser mais aberta do que na entrevista, porque às vezes ela pode esconder informações, porque você está vendo o rosto dela, então no questionário ela vai ter uma segurança maior, vai responder de uma maneira mais aberta, ou ela pode mentir mais no questionário. Então tem pessoas que são mais verdadeiras no questionário do que na entrevista, e o vice-versa também acontece. Aí nós temos o formulário. O formulário ele é enviado para a pessoa, geralmente são enviados. E aí nós temos aí, dentro do mundo digital, o principal que é utilizado é o Google Forms, é o formulário do Google. Você vai pegar e vai estar utilizando ele, vai estar enviando para as pessoas via WhatsApp, via e-mail e tudo mais, elas vão estar respondendo. Formulário físico também é usado, você coloca dentro do envelope, envia para as pessoas vão ver, vão responder e vão reenviar esse formulário para você. A diferença é que no formulário físico muito se perde do formulário. Você envia, a pessoa não responde e joga fora. Mesma coisa online, você envia o formulário para a pessoa responder digitalmente, a pessoa às vezes não vai perder o tempo dela acessando o site, acessando o Google Forms para estar respondendo, ok? Mas ele é muito bom, ele pega respostas, ele é interessante de trabalhar também. E aí nós temos a observação. O que é a observação? Eu vou sentar, eu vou estar em algum local e eu vou olhar como que as pessoas se comportam sobre determinado problema, determinada coisa. Então, por exemplo, eu posso colocar no meio da rua, que muitas empresas fazem, né, um totem para as pessoas irem lá e responder algo ou verem algo dentro de uma tela interativa. E desta forma, pessoas ficam de longe e ficam olhando para ver as reações que acontecem quando aquela pessoa mexe, aperta o botão, acontece alguma coisa. Então eu tenho essas 4 maneiras que eu posso estar utilizando aí para obter as respostas para a minha pesquisa. Mas eu tenho que pensar em quem que vai responder, para quem que eu vou entregar, qual que é o objetivo que eu quero, se eu quero perguntas mais abertas, eu quero perguntas mais fechadas, eu quero informações mais corretas, informações mais verdadeiras, eu não estou me preocupando muito com a qualidade das informações, então eu tenho vários critérios que eu vou seguir para escolher qual é o melhor método de se obter respostas, ok? Bom, e aí nós temos a questão de analisar esses dados, analisar essas respostas. E como que nós analisamos isso? Bom, temos algumas formas que eu gosto de utilizar bastante, que também vai depender da forma como se você utilizou, qual tipo de pesquisa que você utilizou. Se você utilizou questionário, formulário, entrevista, observação, você pode estar utilizando uma ferramenta aí do Excel para estar tabulando os dados, ou manualmente também, depende aí também do volume de questionários, do volume de respostas que você obteve. O formulário Google Forms, que é digital, online, ele é interessante porque ele já te dá resultados, né? Ele não vai aí, você não vai precisar ficar tabulando e calculando.
você pede lá para ele tirar os resultados, ele vai tirar os principais resultados com base nos dados que as pessoas preencheram. É claro, se você quer informações mais assertivas, informações mais detalhadas, você vai ter que estar trabalhando esses dados aí. Mas a análise de dados ela se dá de uma maneira bem simples, aonde você, por exemplo, eu quero saber aí quantos homens e quantas mulheres se interessaram pelo meu produto. Eu simplesmente vou pegar os questionários respondidos e vou separar em duas pilhas. Quem respondeu que era mulher, quem respondeu que era homem. Às vezes pode aparecer uma terceira opção, uma terceira pilha, que são daqueles que não marcaram nenhuma resposta. Porque né, a gente coloca aí, muitos colocam como prefiro não responder, indefinido e tudo mais. Então eu vou colocar nessa terceira coluna. E aí então eu vou fazer a contagem. Então imagine só que eu peguei 100 respostas, 100 questionários. E eu dividi numa pilha onde 55 questionários tiveram respostas como mulher, 35 tiveram ali como homens e 15 tiveram como não responder. Dessa forma, o que acontece? 55%, porque 55%, né, se eu dividir ali por 100, vai dar 55% das respondentes são mulheres, se interessaram pelo meu produto. E 35% se interessaram foram homens que se interessaram pelo meu produto. Enquanto, na verdade, os outros 10%, né, porque a conta sobra 10%, os outros 10% são de pessoas que preferiram não responder. Então, a estratégia de marketing que eu vou criar, eu posso estar, dependendo do meu produto, é claro, eu tenho que ver se o meu produto ele é para ambos os sexos, ele é voltado só para um, mas como ele é para ambos os sexos, eu posso estar, primeiro, focando diretamente mais mulheres, porque são mulheres que preferem mais o meu produto, e também focando em homens, porque são o segundo público que mais quer. Só que, é claro, eu tenho que ver se a minha amostra é satisfatória. Então, por exemplo, se eu estou numa cidade onde tem 200 mil habitantes, se eu pegar só 100 pessoas, a minha amostra pode ser não válida, ela pode ser uma amostra que não vai representar realmente ali o que o público pensa, o que as pessoas pensam. Então, geralmente eu gosto de trabalhar ali, pegar cerca de 10%, é muito, mas é interessante, 5% também serve. Então, entre 5% e 10% do público é um público legal para se trabalhar, porque eu tenho os excludentes, eu excluo, por exemplo, pessoas de uma faixa etária um pouco mais alta, que não faz parte do meu público, eu excluo crianças, que crianças não são compradores, e eu vou excluindo essas faixas e esse tipo de público que eu não vou querer atender. Então, quando eu vou ver realmente a minha amostra é significativa e a minha amostra é verdadeira. Então, entre 5% e 10% da minha amostragem, do meu público, é uma amostra interessante para eu estar fazendo a minha pesquisa e depois analisando os resultados dela. Beleza? Por último, como obter feedbacks? Como é que eu vou ter feedbacks valiosos sem enviar uma pesquisa? E aí é o que eu falo, eu não preciso entrevistar, eu não preciso enviar um questionário para ter respostas. Eu posso conversar com as pessoas e eu posso observar as pessoas. Se eu vejo que tem um cliente que sempre volta na minha empresa, ele sempre está vindo, ele está gostando de alguma coisa. Então eu posso ver o que ele mais compra, o que ele mais curte, a seção que ele mais visita, com quem ele mais fala e tudo mais. Por exemplo, dentro do supermercado, eu posso pegar diversos setores do supermercado e esses setores eu tenho pessoas que frequentam somente ele e não vão em outros. Por exemplo, tem pessoas que gostam só do açougue do meu supermercado, mas ela não gosta da minha padaria. Então ela sempre vai estar comprando ali. E outra coisa também é um relatório de venda. Eu posso simplesmente puxar todos os dados de venda dos meus produtos, inteiramente todos eles, e ver quais são os produtos que mais vendem. E aí eu já tenho um grande feedback. Eu sei qual que é o produto que mais vende, que ele é mais atrativo para as pessoas, e eu sei o produto que menos vende, que as pessoas não são atraídas por ele. E aí eu crio estratégias diferentes para cada um desse tipo. Beleza? Bom, dessa forma, eu chego aqui no final, era isso que eu tinha para passar para você sobre pesquisa de mercado. É uma grande ferramenta, é uma grande estratégia que você deve seguir dentro do seu negócio e dentro das empresas onde você vai atuar, e espero que você tenha aprendido. Na próxima aula nós vamos entrar um pouco mais aí dentro do marketing digital, aprendendo um pouco mais sobre as ferramentas em si. Fique comigo e por enquanto vamos que vamos.